Boa tarde a todos os telespectadores, sejam bem-vindos à televisão de Sacane. Aqui respondo pelo nome de Ramos Sabonete, onde vamos seguir a uma pequena entrevista com o nosso convidado de hoje, que é o nosso pai, nosso querido subdiácono, Sr. Jeremias Langa. Muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Agradecemos este convite da televisão Sacane. Estamos cá para podermos conversar. Obrigado. Vamos ter um dedo de conversa com o tema Postura do Jovem na Quaresma. Ele é o nosso convidado de hoje. Sem mais delongas, vamos iniciar com a nossa entrevista. Subdiácono, gostaríamos de saber primeiro quem é o senhor, quem é o subdiácono Jeremias Langa? Muito obrigado. O subdiácono Jeremias Langa é um cidadão cristão anglicano, nascido aqui na cidade de Xai-Xai, no bairro de Macamuim, para quem vai à praia de Xai-Xai. Cresceu nesta cidade, estudou aqui nesta cidade e pronto, agora nossa residência está aqui no bairro 11, tal como vê, é aqui onde nós estamos a residir. Este Jeremias Langa, conforme disse logo no princípio, é cristão anglicano, batizado, crismado, casado com Anifa Salomão Chauque Langa. E é subdiácono desde 2010, escolhido pela igreja para o efeito. Que currículo invejável, muito bonito. Acredito que para os jovens que estão a acompanhar dá mesmo uma vontade de seguir algo do gênero. Falando da Quaresma, o que é que tem a nos dizer? O que seria isto de Quaresma? Muito obrigado por nos abrilhantar por este lindíssimo tema, Quaresma. Para muitos vê e ouve a palavra Quaresma e não conhecem qual é o significado de Quaresma. Jesus Cristo viveu cá na Terra. Aos 29 anos, ele decide ir ao deserto, lá onde passou 40 dias e 40 noites de jejum. Não comia nada, não bebia nada, estava debaixo de sol, debaixo de muito frio. E este sofrimento de Jesus Cristo era muito mais para a salvação do mundo, salvação daquele que crê nele, porque nem todos somos salvos. É salvo aquele que crê em Jesus Cristo. Porém, teve os 40 dias de jejum, foi tentado várias vezes pelo diabo e não aceitou a tentação. A este sofrimento de Jesus Cristo, nós trazemos para o dia de hoje. Trazendo para o dia de hoje, a igreja então tem um período que é esta época, denominada a Quaresma, que são os 40 dias de sofrimento. Então, nós voltamos a sentir, uma vez que somos seguidores de Cristo, voltamos a sentir aquela dor, aquele sofrimento que Jesus Cristo passou no deserto durante os 40 dias. Então é época que começa na quarta-feira de cinzas. Isso depende do calendário litúrgico de cada ano. Quarta-feira de cinzas não calha sempre no mesmo dia, ou talvez podia se delinear que é na primeira quarta-feira de fevereiro, ok? Não, mas tem um calendário litúrgico, um calendário que se usa, que os cristãos usam para, no entanto, definir estas datas. Então começa na quarta-feira de cinzas e termina precisamente na Semana Santa, que a Semana Santa começa com o Domingo dos Ramos até a Páscoa, que é o outro domingo depois da Sexta-feira Santa. Então, são os 40 dias de sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Ok, que bela explicação. De uma forma resumida, podemos assumir que Quaresma são os 40 dias em que Jesus Cristo passou no deserto sem se alimentar, orando pelo bem do seu povo. Ok?
Passando para outra questão, gostaríamos de saber, não cumprir, porque acompanhamos nós que existem algumas regras nesta época, existem alguns mandamentos nesta época. Não cumprir com estes requisitos, estes mandamentos na época de Quaresma, seria pecado? Não é pecado porque não há pecado sem lei. Quer dizer que só aquilo que a lei divina indica como pecado é que é classificado como pecado. Assim que a Bíblia não diz que quem não cumpre com os rituais quaresmais é pecado, então não constitui pecado. Mas precisamos nós de nos encarnar a Cristo, porque somos seguidores de Cristo. Então, precisamos de nos encarnar naquilo que Cristo foi, nas suas ações, naquilo que Ele fez, que é seguir, no entanto, o jejum, seguirmos aquilo que a nossa liturgia como cristãos indica-nos que são as normas litúrgicas para segui-las na Quaresma. Então, quem cumpre com aquilo é que sente-se cristão com mais alguma coisa do cristão, que é completamente cristão, porque está a seguir devidamente com aquilo que Cristo foi, com aquilo que a Igreja orienta para que fazer. Imaginemos, para quem passa toda a Quaresma sem jejuar, passa toda a Quaresma sem fazer via sacra, passa toda a Quaresma aí ou a beber, ou sem orar, sem fazer nada. Então, esse, para mim, não podia se sentir como um cristão perfeito. Então, não chega a ser pecado, mas sim é um ato, são atos litúrgicos que nós devemos segui-las, que é para purificar mais a nossa cristianidade. Ok, palavras bonitas. Assumimos, ou seja, nesta época o mundo está sendo assolado pela pandemia do Covid-19, o vulgo coronavírus, e coincide com a época quaresmal. O que é que tem a dizer para que os crentes, em especial a juventude, não se perca, continue a cumprir com os mandamentos da Quaresma sem sequer sair de casa, assumindo que estamos no isolamento social? Para mim, o diabo encontrou uma forma para denegrir e baixar a Igreja de Cristo. Mas para o cristão devia fazer o contrário, que é lutar para que esta pandemia, este diabo não tenha lugar nenhum, para que o diabo não possa vencer e dizer: eu já venci. Por isso, o cristão já não tem como. Porém, para seguirmos e lutarmos com esta pandemia, nesta época quaresmal que calha no momento exato em que o coronavírus está a atuar, lá nas nossas casas onde nós estamos, devemos orar sempre, sempre. Devemos ler Bíblia sempre. A família deve se juntar sempre para orar, para ler a Bíblia e para fazer tudo de modo a vencer o diabo. E os jovens, como igreja de ontem, de hoje e de amanhã, não, são esses jovens que, se o papá, mamã enfraquecer lá em casa, então devem sempre mover aos pais: vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Não podemos estar a descansar, como outros dizem que estamos de férias. Não estamos de férias na igreja. A igreja nunca tem férias, nunca dá férias a ninguém. Todo cristão deve estar, neste preciso momento, a fazer tudo para lutar de modo a vencer. Então, o jovem tem um papel muito importante, como dizia aqui, no cumprimento das ações litúrgicas quaresmais. Esta doença, esta pandemia começou enquanto ainda íamos à igreja e fazíamos a via sacra.
é bem sabido, mas a dado momento interrompeu-se a via sacra e outros atos quaresmais. Então, é necessário que lá em casa, lá, o jovem diga: papá, mamãe, esta hora chegou, hoje é sexta-feira, esta é a hora da via sacra. Vamos fazer via sacra aqui em casa. É preciso que este jovem alerte aos pais, alerte aos irmãos. Irmãos, hoje é sexta-feira, ou amanhã é sexta-feira, é dia de jejum. Estamos na quaresma, amanhã é sexta-feira, estamos na quaresma, vamos jejuar. Não podemos fazer isto e aquilo que não se faz. Não cantamos aleluia, não podemos estar por aí nas cervejarias. Temos que seguir exatamente aquele sofrimento de Jesus Cristo. Aquilo que sentiu na carne, nós também temos que sentir agora. Não é só dizer estamos na quaresma, estamos na quaresma, porque isso poderá nos roubar tempo e perdermos a nossa fé em Cristo por causa deste tempo em que as igrejas fecharam, este tempo em que não há como ir nos juntar aos outros irmãos lá na igreja. E é muito bom que depois desta situação terminar, contemos-nos lá na igreja que eu e os meus pais não falhávamos. Todos os dias estávamos orando, todas as sextas estávamos jejuando, todas as sextas estávamos fazendo via sacra e aos domingos tínhamos os cultos de matinas ou das vésperas. Nada falhamos. Isso é um orgulho cristão. Continuando com o nosso pequeno encontro, com a nossa conversa, gostaria de perceber, na opinião do subdiácono, como é que o jovem deve se comportar. Muito obrigado. A postura do jovem na época da quaresma deve ser, não gosto de dizer diferente, deve ser adicionado na sua fé, na sua forma de ser, dentro e fora da igreja. Porque há quem, quando se aproxima à igreja, edifício, toma toda a vénia, tudo, toda a gente vê que aquele jovem é assim. Mas lá fora está a praticar iniquidades, está praticando coisas que não tem nada a ver com cristianidade. Então precisamos de ver. O jovem, quando chega à quaresma, precisa de parar e refletir, porque este é o tempo em que refletimos, é o tempo em que oramos muito, é o tempo em que seguimos devidamente com o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o jovem, nos últimos dias, quando chega essa época, desaparece da igreja. Este jovem que não participa nas vias sacras, eu tenho assistido que na via sacra só aparecem pessoas da terceira idade, adultas e da terceira idade. O jovem não vai lá, acha que aquilo não é conosco, é com papai, é com mamãe. Eu ir à via sacra, não, isso não é para jovens. Este jovem que não jejua, quando chega a sexta-feira, essa coisa de jejuar é com os papais. Mas este jovem é o pai de amanhã, é a mãe de amanhã. Onde é que ele vai adquirir experiência? Onde é que este jovem vai compreender qual é que a dor que Jesus Cristo sofreu na cruz? Então, nesta época da quaresma, o jovem está na adega, o jovem está lá nos jogos, o jovem está lá perdido nas namoradas ou nos namorados e não se recorda em que época litúrgica está. Não digo que quando terminar a quaresma, então o jovem deve estar lá espalhado ou a praticar
cada coisa. Não. Mas esta época é a época em que o jovem deve prestar mais atenção, deve estar mais a orar, deve estar mais tempo na igreja que fora. Digo, no momento em que não temos a pandemia, né? Dessa vez calhamos com a pandemia, mas eu, volto a dizer, tenho dado muita falta do jovem na igreja, principalmente na quaresma. De recordar que estamos aqui na televisão de Tsakani com o nosso convidado subdiácono Jeremias Langa a conversar acerca do tema A Postura do Jovem na Quaresma. Subdiácono, em forma de considerações finais e conselhos para os nossos jovens que estão a nos assistir neste momento, o que é que tem a nos dizer? Muito obrigado. Falo consigo, meu jovem. Tu és o futuro da igreja. Tu és o pai de amanhã. Será o pai na igreja, a mãe na igreja. Precisa, no entanto, de organizar o seu futuro neste preciso momento. Participe em todas as atividades da igreja, que é uma forma de mostrar a sua fé em Cristo. Porém, não se canse de orar, 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 orar. Orar sempre, organizando o seu futuro, o futuro dos seus filhos, o futuro da sua esposa, o futuro do teu esposo. Porque a vida não termina aí. Na época quaresmal, precisa de jejuar, fazer tudo, seguindo o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, quando sofreu durante os 40 dias, até a sua morte, dizia, a sua morte na cruz em Golgota. É bom saber estar, saber fazer e saber ser, na igreja e fora dela. Muito obrigado. Estas foram as palavras de encerramento do nosso convidado subdiácono Jeremias Lang. Estivemos aqui a conversar sobre a postura do jovem na quaresma. Eu respondo pelo nome de Ramos Sabonete. Estou aqui na televisão de Tsakani para poder apresentar-vos com mais temas. Muito obrigado, passe bem e até a próxima. Muito obrigado.